verdade, o que a gente percebe com relação a essa nomenclatura que é dada de condomínio de produção e consórcio de mão de obra e condomínio de equipamento e máquina, então gera um pouco de confusão. Eu acho que é legal a gente tentar esclarecer um pouco, pelo menos tentar trazer para a realidade que a gente vive nesse setor, administrando os que estão com a gente, os condomínios que a gente administra e os consórcios que a gente administra. O condomínio de produção, independente de ser um produtor individual, né, ele é um produtor individual, não sendo individual, ele já faz um condomínio. Se ele se agregar a qualquer outro produtor, que ele tem uma área em comum, onde ele vai produzir nessa área, tanto cana ou qualquer outra produção agrícola, ele cria o condomínio de produção. Ou seja, toda a parte de receita, toda a parte de despesa está amarrada com essa área e amarrada com os participantes daquele condomínio. Quando a gente fala de consórcio de mão de obra, ele já é específico para você ter a condição de utilizar uma mão de obra na área de vários produtores. Então, você agrega produtores ou até condomínios de produção agrícola para explorar essa mão de obra e otimizar esse recurso trabalhando para vários produtores. Tá? E o objetivo tanto desse consórcio de mão de obra ou de um condomínio onde a gente está comprando colhedora, transbordo, trator para fazer aquela colheita, quer dizer, montando uma estrutura ou de colheita ou de plantio, que vai trabalhar nas áreas de várias pessoas, hoje seria inviável um pequeno produtor comprar uma estrutura toda dessa. E aí você agregando vários produtores, isso se torna viável. Então você tem um condomínio de máquina. Então, da mesma maneira do consórcio de mão de obra, o condomínio de máquina, ele agrega esses produtores individuais ou condomínios de produção agrícola para otimizar o recurso e minimizar o seu custo. Se for uma unidade familiar, talvez o condomínio de produção é o melhor caminho, né? Pelo fato de a estrutura em si já está constituída, né? Não só a terra, bem como todos os equipamentos, máquinas, implementos, etc, etc. Agora, se for para buscar efetivamente um condomínio de produção com diversos produtores rurais, né, que não tem ligação entre si, vamos dizer assim, familiar, né, o ideal é que você tenha o condomínio de produção e, ao mesmo tempo, busque esses consórcios para poder facilitar e minimizar os custos que vão ser gerados depois, se tivesse os equipamentos próprios em cada fazenda. O importante de tudo isso é que cada segmento tem que olhar efetivamente o que mais agrega valor para aquele produtor rural, para aquele negócio, né? Muitas vezes não compensa ter um condomínio, não compensa ter outro tipo de consórcio, né? Assim como o consórcio de produtores rurais para contratação de mão de obra. Então, tudo depende daquilo que efetivamente as partes sentarem e visualizarem as necessidades. O aspecto primeiro, o planejamento, né? Vamos constituir um condomínio ou um consórcio? Primeiro é o planejamento, obviamente. Agora, o segundo passo, como constituir? Então, aí nós estamos falando uma elaboração de um contrato, como se fosse um contrato social, na verdade, não é? Aonde identifica-se as partes, coloca-se os objetivos, se é um consórcio de produção, identifica-se os imóveis rurais que vão ser explorados, a participação de cada condômino e as regras cabíveis em qualquer tipo de contrato, né? Como uma pessoa entra, como uma pessoa sai, já falamos isso, né? Blocos anteriores. Quem vai administrar? Sempre tem que ter um administrador. Quem dos produtores vai efetivamente administrar? Esses contratos, já foi dito também, devem ser registrados perante a um órgão público, no caso o cartório de notas, né? de títulos e documentos, na verdade, né? Porque ali tem fé pública e ele serve inclusive para efeito de provar, até para efeito tributário, para a Receita Federal, que ele está constituído e que as receitas efetivas advindas e as despesas, né, são rateadas entre aqueles produtores, na participação percentual de cada um, né, para poder então alicerçar a sua declaração do imposto de renda. Importante salientar que no estado de São Paulo,
todo condomínio, ou até o produtor rural, tocando o seu imóvel sozinho, ele recebe um CNPJ, né? Na verdade, o CNPJ no estado de São Paulo existe somente para efeito de controle da Receita Federal com a Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo. Ou seja, de mercadorias, movimentação, exatamente. Quando foi feita a unificação desses cadastros, Receita Federal e efetivamente a Secretaria de Fazenda do estado, houve-se por bem, então, passar para o produtor rural também, pessoa física, um CNPJ. Mas isso não significa dizer que você é uma empresa. Você continua tributando na sua pessoa física, lá na declaração do imposto de renda da pessoa física. E à medida que eu consigo dar longevidade para o meu canavial, o que a gente consegue trazer um custo menor para o produtor de cana. Tá? E esse que é o grande objetivo desse processo de agrupamento. Então, a gente teve modelos de várias pessoas que, quando entraram no modelo, sentiram essa diferença do cuidado do canavial, do pisoteio e de tudo mais, e agregou muito valor para esse pessoal. Tá? A gente tem exemplos na nossa região de vários condomínios que foram montados, não só para isso, até para outras coisas. Por exemplo, teve produtores que montaram condomínio para aplicação de vinhaça, por exemplo, que a usina disponibilizou. Tá? Teve condomínio para fazer recolhimento de palha, por exemplo, para vender a palha para terceiro. Então, você não está restrito nem só no produto cana, você não está restrito nem só na atividade da colheita, que você pode estar usando no plantio, está usando... E uma das coisas que é legal que a gente vê no modelo também teve um dos condomínios que o pessoal era um volume pequeno, que o pessoal resolveu até parar, mas como a gestão, que é um ponto importante, foi muito bem feita, tal, no final... O que aconteceu foi que sobrou patrimônio para ser vendido, equipamento, máquina, valor, e aí trouxe mais resultado para o pessoal que falou, pô, nós paramos e ainda teve um resultado. Teve. Então, eu acho que a gestão disso, se bem feita, traz resultado e eu acho que é um benefício para todo mundo.